a mais um programa Madel Lado a Lado. Como eu sou feliz de estar aqui mais um dia na TV Mais com um convidado especial. Já quero agradecer você que está em casa, que sempre nos assiste aqui toda terça-feira e toda quinta-feira às 8 da noite. Esse programa que é feito com todo cuidado, com todo o amor, trazendo dicas, tendências para você que gosta de arquitetura, construção, decoração. Nós trazemos um parceiro da Madel, que é homenageado aqui no programa, porque como a gente tem que dar o mérito a esses profissionais que mudam toda uma casa. Olha que responsabilidade. Então, toda terça e quinta eu espero vocês aqui comigo. E hoje nós vamos falar de algo que eu inclusive li uma frase, que o lar é o destino da nossa vida. E sempre você tem que estar fazendo o quê? Uma reforma íntima dentro da sua casa e com você mesmo. Então, é um assunto que todo mundo tem muita curiosidade, que é fazer uma reforma mais leve. Sua casa está aí prontinha, nós passamos aí quase, vai fazer 3 anos, né, a pandemia. Agora, todo mundo tem um cantinho em casa ou no escritório para reformar. E aí, nós queremos trazer hoje dicas aqui para isso acontecer de uma forma muito mais leve e, claro, mostrar para vocês quais são as vantagens de uma boa reforma. Então, hoje eu vou receber o meu amigo querido aqui com... Nossa, ele estava na Revestir. Hoje ele vai contar tudo para vocês, andando lá. E assim, todo mundo em volta dele, porque ele é comunicativo, generoso. Eu falo que todo mundo que gosta de se comunicar e que não tem medo, né, Paulo? É. Certeza absoluta que sempre agrega. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado, Gisele. Agradecer a Madel, a equipe de TV, todo mundo ter me recebido super bem e pela oportunidade de vir falar um pouquinho, né, da minha profissão, que impacta a vida de todo mundo praticamente, sim, né? E sim. direto ou indiretamente a profissão do arquiteto, design de interiores, a gente lida com a qualidade de vida. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui e vir contar um pouquinho mais do que a gente pode fazer para facilitar a vida das pessoas durante uma reforma, que reforma não é fácil de lidar, né? Eu imagino. E você passar por uma reforma tem vários momentos, né, Paulo? Aquela reforma que você faz morando dentro da casa, que acho que é a mais difícil, né? Nossa, Paulo, você vai ter que contar muita coisa aqui para nós hoje. Vamos contar. Então, gente, fique por aqui, porque tem muita coisa boa. Eu quero que o Paulo conte um pouquinho sobre ele. Quem é o Paulo, o que ele faz no dia a dia, o que inspira ele no dia a dia. Conta pra gente, Paulo. Bom, vamos lá então. Eu sou arquiteto de formação e de coração, porque eu digo que não fui eu que escolhi a arquitetura, foi a arquitetura que me escolheu. Você sabe, Gi, que desde criança, eu cresci em São Paulo, né? Morei em São Paulo até os 10 anos, e desde criança eu sempre falei que eu queria fazer casa, desenhar casa. A gente parava no semáforo e aí na época se distribuía muito panfleto de apartamento. Sim. Tinha vários assim, levava para casa, desenhava em cima da planta, pegava no jornal de final de semana, desenhava em cima. Então é algo que eu sempre gostei. E aí, vendo esse interesse meu, a minha mãe sempre assinou também revistas como Arquitetura e Decoração, Arquitetura e Construção, Casa Cláudia, essas revistas. Então, cresci numa casa em que a gente via muito. Embora eu venha de uma classe média, que não consumia ainda isso, hoje tem muito mais acesso, sim, né? A gente vem de uma classe média ali que não consumia muito esse mundo. Meu pai fez reforma frustrada em casa, lembro de criança, assim, de ter tirado o telhado e ter chovido na casa inteira. Então, nossa, assim, vivi muitos dos perrengues que as pessoas vivem sim, ainda, né? Fazendo uma reforma que não tem planejamento e tudo. E aí eu sempre quis fazer arquitetura, e quando eu fui fazer faculdade, comecei a fazer faculdade e tive que interromper por uma questão particular, e eu fiquei 2 anos praticamente sem retornar para a área. Trabalhava tudo em outra área, e aí eu voltei para fazer design de interiores. E aí fui fazer design de interiores, consegui começar a trabalhar em um escritório da área, trabalhei 5 anos lá, e aí depois desses 5 anos eu saí e já estava formado em arquitetura também, voltei para a faculdade e tudo, e aí comecei, são esses 8 anos que eu tenho de carreira trabalhando por conta. Então, eu falo que assim, para mim a arquitetura, ela é uma realização pessoal.
Que bom. Eu fico muito feliz Por isso quando que eu tô ama fazendo. E o olho brilha, né? Os olhos brilham. Vem aquele que bom. sorriso assim, né? É verdade. Que bom, que bonito ver o sorriso Pois aí é. nos seus olhos, porque significa amor à profissão. Exato, exato. Eu acho que aquela frase do trabalha com o que você gosta e de que você nunca vai trabalhar, sim, a gente trabalha, mas a disposição é maior. Ah, muito mais. Nossa, Quando você a gente faz o que a levanta gente com gosta, gosto, assim. com certeza. Hoje eu nem me imagino, é o maior conselho que eu dou para todo mundo. Acha o que ama fazer, porque a melhor coisa da vida é você levantar e falar: ai, que bom, vou fazer isso, eu gosto, e você demonstrou isso agora. Exato, exato. Eu fico muito feliz Que de ter bom. escolhido e ter seguido esse caminho e hoje poder dizer que eu sou arquiteto e tem pessoas que investem no meu trabalho. Eu falo que eu não tenho clientes, eu tenho amigos que investem no meu trabalho. Que lindo. Gente, olha isso. que bonito. Sempre a gente aprende aqui, né? Esse programa é para isso. E eu digo para você, os amigos são muito importantes, né? São. Porque eles te dizem, os verdadeiros amigos te dizem onde você está errando, onde você está acertando, para que caminho você deve ir. Isso é muito bom, né? Então, são seus investidores. aí, ó, São mesmo. no seu conhecimento, que bom. E aí, Paulo, tem a primeira pergunta para você, né? O Ok. que é uma reforma? Hoje, para você falaria assim, Gi, olha, estou pensando em trocar móveis. Isso é considerado reforma? Não é? É mais decoração? Se for aumentar o tamanho onde vai ficar o sofá, aí sim. Conta pra gente, você é melhor do que eu para falar nisso. Vamos lá, então. Então, assim, como que eu costumo classificar reforma? Se a gente vai simplesmente trocar essa poltrona, isso é um item de decoração, é um móvel solto, então a gente não precisa considerar isso uma reforma, porque é algo que você consegue. Se é só o modelo da poltrona, a cor, ela tá mais velhinha, precisa de uma atualização, tecido, cortina, tudo. Isso é decoração, que a gente já está trabalhando dentro do espaço construído, e aí Certo. dessa forma a gente consegue fazer, tem como você trabalhar com orientação profissional, inclusive também presta serviço de decoração, tem muitos decoradores no mercado e tudo, mas esse serviço é um serviço que, se você quiser, você segue sozinho. Existe um outro tipo de reforma, que é a reforma que acontece com o quebra-quebra, que é a mais drástica. Então, por exemplo, uma reforma que você vai derrubar uma parede da cozinha para integrar com a sala, principalmente nesse momento de pandemia, tudo, a gente viu crescer muito essa demanda no mercado. Tem muita gente fazendo isso, né, Paulo? Muito, porque a nossa vida hoje, a gente vive uma vida em que a gente passa a maior parte do nosso tempo ou fora de casa, ou mesmo trabalhando em casa, focado no trabalho. Não é curtindo aquele momento de bem-estar no nosso espaço, nossa família, amigos e tudo. Então, quando a gente vai estar em casa, é muito mais gostoso você ter a possibilidade de reunir as pessoas e cozinhar, fazer uma recepção e, por que não, os ambientes integrados. Então, o ambiente integrado é muito legal e é muito bonito de ver, mas ele vem de uma demanda do mercado, de a gente estar mais integrado, mais conectado nos poucos tempos de qualidade que a gente tem. Porque hoje, na rotina, né, a hora de qualidade diminuiu bastante com o transporte e tudo. Então, o ambiente integrado vem para isso. Vem Perfeito, trazendo. perfeito. E aí, quando a gente pega uma reforma em que a gente vai integrar ambientes, ela é uma reforma que já é uma reforma mais pesada, que envolve obra civil, muitas vezes a gente muda pontos de elétrica, ponto de hidráulica, troca revestimento e tudo, mas no meio do caminho, da decoração, que é trocar poltrona, alguma coisa. E essa reforma mais pesada, eu tenho o que eu considero de uma reforma um pouco mais leve, que é aquela reforma que atualiza o espaço, otimizando dentro do que já existe. Então, por exemplo, revestimentos, pisos. revestimento, piso, perfeito. cortina, trocar tecido de sofá. Ou então, por exemplo, até pintura na parede. Todo mundo na pandemia deve ter pintado uma parede em casa, pelo menos, né? Foi um mercado que cresceu muito e tudo. E o que acontece? A gente consegue, porque a reforma, ela não necessariamente tem que ser física. Eu gosto muito de trabalhar com a sensação do espaço. Qual é a sensação que o projeto vai dar para você? Qual é a sensação que você busca naquele resultado? Né? Então, e aí a gente vai criar. Então, a primeira dica, gente, olha aí para vocês, sensação. O que é que você espera desta reforma? É isso? Sim, por quê? Legal. O que acontece disso? Você virar para mim e falar assim, Paulo, eu acho que a minha sala ela é muito escura, eu preciso fazer uma reforma na minha casa. Você está trazendo para mim uma sensação. Entendi. A minha sala é muito escura. Paulo, meu banheiro, ele é muito antiquado, velho, preciso reformar, antigo. Ele está desatualizado, não representa quem você é a sensação. E a partir dessa sensação a gente vai enxergando quais são as necessidades do espaço e suas para a gente explorar a possibilidade e criar um projeto.
Que legal, nossa. Então eu adorei, gosto de fazer adorei. toda essa busca. Olha que forma gostosa de aprender, gente. Eu amei. Olha que eu sou leiga, eu adorei, assim, porque Legal. eu sou privilegiada, né? Eu recebo um curso aqui gratuito. Com certeza. Toda terça e quinta-feira, e convido vocês a estarem sempre comigo aqui também, porque é vivendo e aprendendo. Desta forma que ninguém tinha colocado. Que incrível, né? Então, como que você está se sentindo? É como você falou, ai, não me representa mais, é antiquado. E aí vem Incrível. a reforma mais leve, porque não necessariamente a gente precisa fazer uma reforma estrutural, integrar Sim. parede, né, abrir espaços. Às vezes é o meu quarto, que eu já durmo nele, vivo nessa casa, tá tudo bem, mas eu não estou me sentindo mais bem dentro dele. Eu não me vejo mais nele. O que eu posso fazer? Pintar uma parede, um papel de parede, trocar o piso, painel ripado, que super em alta ainda, né, no mercado, e é lindo, adoro painel ripado e tudo. Então, assim, o que a gente pode fazer? É partir da sensação. A dica que eu dou para você é: identifique como você se sente no espaço. E aí você vai entender o que precisa mudar. Amei. Então aqui está a primeira dica para vocês que estão em casa. E agora o Paulo também vai falar do primeiro desafio. Qual que é o maior desafio a hora que você está ali conhecendo esse cliente, Paulo, que você fala, me fala, né, das sensações, o que a sua casa está te transmitindo. E aí você começa a ver os desafios. Qual que é o primeiro que o cliente tem que ficar de olho e quem está em casa também? Olha, o primeiro desafio é a gente ver se o espaço que você pretende intervir, né, fazer essa obra, ele permite as alterações que você gostaria de fazer. Hoje a gente tem diferentes sistemas construtivos no mercado, então tem casas ou prédios, enfim, construções que admitem alterações, que são as construções que a gente costuma dizer de estrutura independente, ou seja, a estrutura da construção é independente da parede. Se você quiser, você pode integrar uma sala com uma cozinha ou ampliar um quarto. Entendi. Não tem nada ali naquele meio que justifique quebra-quebra, essas coisas? É, que você consegue, porque a função estrutural que está segurando aquela construção toda está independente daquela Perfeito. parede, que no entendi. termo técnico é fechamento, mas é parede, gente. Esse Adorei. é o termo, né? Entendi. E aí tem o tipo de construção que inclusive é mais eficiente, mais rápido, inclusive mais barato, que a maioria dos apartamentos hoje, principalmente os menores, tem, que é a alvenaria estrutural. E a alvenaria estrutural, a gente tem que respeitar aquela construção. Então você não pode derrubar a parede. Você coloca em risco, inclusive, a sua vida, a vida dos vizinhos e tal. Então a gente tem que respeitar a construção. Aí o projeto ele toma um outro caminho. Entendi. Ele toma o caminho da gente adequar aquele espaço existente e otimizar o máximo que puder ser otimizado. Mas a gente não faz uma integração. Porém, tem o caso de um exemplo de uma casa dos anos 40 aqui em São Paulo, Olha, que era uma casa daquelas casas todas geminadas, ou seja, sem corredor lateral nenhum, em que a cliente morava na casa e falou pra mim: Paulo, eu amo a minha casa, amo a localização, tá tudo perfeito, mas eu entro, tenho uma sala pequena, depois eu passo, tenho outra sala pequena, depois eu tenho lavabo, no final tem a cozinha. E eu quero uma casa integrada para esse estilo de vida mais atual. E aí a gente falou, bom, vamos lá analisar tecnicamente. Quando você não tem a planta da casa, uma casa dessa mal tinha planta. isso que eu ia te perguntar agora, se era pela planta que você via. Essa daí não tem nem planta, meu Deus, e aí? Exato. Se a gente tem planta, fica mais fácil para a gente tecnicamente Sim. entender. Sim. Mas se não tem planta, a gente precisa abrir o que eu costumo chamar de janelas de investigação. Então a gente vai realmente no canto da parede, quando a parede junta com o teto, faz um buraco, entende o que está acontecendo ali dentro. A gente vai depois no piso, vê se tem fundação, faz um outro buraco. Tem hoje equipamentos modernos que fazem o escaneamento da estrutura inteira. Porém, não cabia no custo de investimento dessa cliente. Então a gente fez a janela de investigação ali. A gente abriu o buraco pela casa inteira. Por quê? Além de tudo, a casa, a parte de baixo era um sobrado. A parte de baixo da casa era inteira de tijolinho estrutural. Todas as paredes seguravam a casa, estava travada uma na outra, amarrada uma na outra. E o andar de cima era inteiro de madeira apoiado em cima dessas paredes. Nossa, que medo. Ai, Jesus. E como Ai, que medo. Ai, Deus. o desafio foi como a gente vai manter a casa dela e as vizinhas, que eram todas geminadas, em pé, abrir as paredes e deixar a casa integrada. A grande resposta, a gente decidiu que a cozinha e o lavabo ficariam no mesmo lugar por uma questão de custo, a gente fez essa escolha, mas a sala seria integrada duas em uma, ficou uma sala só. E aí a gente teve que fazer 6 blocos de fundação,
Blocos assim, 90 por 90, parecia que ia passar um Olha. metrô embaixo da casa ali, o buraco, 6. Depois que eles foram concretados, a gente fez pilares e vigas metálicos para suportar o andar de cima, e quando isso estava pronto, a gente quebrou as paredes, porque aquele peso estava mudando de caminho. E aí a gente conseguiu abrir as paredes e fazer a sala integrada. Como você pode ver na foto, a sala foi integrada. Que incrível. É um trabalho Olha, minucioso. Incrível, o trabalho de vocês é incrível, né? Por isso que, assim, esse programa é feito para isso, gente. Como é gostoso, você que está em casa aí, quem está assistindo a gente pelo Facebook também, pode compartilhar o programa, mas o que mais a gente quer é isso, passar essas informações, ter um profissional aqui que estudou, que vem trazer no detalhe essas informações e deixar a gente muito mais esperto, né? Porque você está ensinando coisas aqui que... Ai, eu não imagino. Nossa, será que é dessa forma? E aí a gente, lógico, para falar de reforma sem um antes e depois, não tem como, né, gente? Então, o Paulo trouxe aqui alguns momentos de antes e depois, onde ele vai explicar, através das fotos, né, que o Cezinha vai colocar pra gente, como é que ficou. Então, a gente vai colocar a primeira foto agora. Essa reforma é a reforma de um apartamento, em que a gente chama de reforma mais... É uma reforma mais drástica, porque, pode ver, a cozinha, ela era independente da parede, né, da parede da sala, ela era independente da sala, e a intenção era fazer integrado. Então, a gente tem um momento de foto da obra, em que a parede já foi derrubada, mas esse apartamento, o prédio, tinha estrutura independente. A gente tinha essa liberdade de abrir os vãos e tudo. E aí, quando a gente integrou, a gente teve a cozinha já dentro da sala automaticamente. Tava ali, ó, todo o entulho da obra, todos os tijolos ali no meio e tudo, mas já mudou a sensação. Inclusive, Fica muito maior, né? Que incrível, sim, né? sim. Quando você não pode derrubar a parede, uma boa solução é usar espelho. Espelho. Espelho dá aquela Perfeito. sensação de você ter mais espaço. E olhando aqui agora essa cozinha pronta, ela é uma cozinha mais escura, com linda, detalhes em hein? laranja. Muito obrigado. É de um casal, é do quê? É um casal jovem. É um casal, Hoje eles que têm um linda. filho, na época não tinham filhos, mas queriam uma casa mais jovem, integrada, tudo. E a gente tava falando do espelho, aquela cristaleira do lado esquerdo é espelhada justamente para aumentar também a sensação de espaço ali na sala. E eles que escolheram essa cozinha preta, né? Que Ela é linda, cinza né? grafite bem Ai, escura. cinza grafite, que linda. Isso, e aí com os detalhes em laranja para chamarem a atenção. Aí a Nossa, gente faz muito algumas lindo. soluções, né? Como, por exemplo, o armário, ele corre desde a esquerda para a direita, aí a gente faz um pórtico em cima na mesma cor para delimitar esse espaço, para integrar com a ilha que fica de um outro lado oposto. Pinta a parede da direita, que não era revestida de marcenaria, é pintado na cor da marcenaria. Então, são recursos que a gente vai usando para dar a sensação de que o ambiente está todo integrado. Mas se você tem marcenaria ou pintura, tanto faz, o resultado fica esse. Ali a cristaleira toda Olha espelhada. Que incrível, gente, essa cristaleira toda espelhada. E aí a gente consegue ter um volume mais escuro na casa, um outro mais claro, e daí dá pra ver pelo espelho ali, né, que o outro lado é mais claro, então faz uma contraposição, começa um jogo de claro e escuro. Era um apartamento bem iluminado, então a gente pôde usar também nas cores mais escuras. Piso mais claro, quando a gente trabalha com ambiente mais escuro, o piso mais claro ajuda na Sim, sensação do ficou espaço. Muito bonito. Muito Nossa. obrigado. E ainda mais essa cor na cozinha. Por que você escolheu laranja? A cliente era apaixonada por laranja. Ficou muito bonito. Aí eu falei, bom, combina super bem, né? Com cinza. Muito. O tom de marrom da bancada, que ele é um quartzo marrom. E a composição do apartamento toda neutra, a cozinha ganha um destaque. E mais legal, essa parte laranja é pintura. Se um dia eles enjoarem, eles mandam pintar de outra cor. Ou Que seja, a casa maravilha. vai atualizando ao longo do tempo. Que lindo. Gente, olha que maravilha que está o nosso programa aqui hoje. Assim de dicas. Nós estamos falando de algo hoje que é importantíssimo. Tanta gente reformando. Pós-pandemia, aí a gente quer mudar quarto, sala, cozinha. Eu, por mim, mudaria tudo lá em casa. E assim vai indo, né? É a vida. A reforma é muito bom. Acho que quando o Paulo falou algo aqui no nosso programa tão importante, primeira dica, sensação. O que a sua casa está te transmitindo. E tem muito mais, a gente só vai tomar uma aguinha, VaptVupt, a gente já volta. A sala de jantar reúne a família e os amigos para momentos únicos e, por isso, este ambiente precisa ser confortável, inspirador e duradouro. Então se prepare!
vamos mostrar 6 estilos de decoração para a sua sala de jantar. Rústica. O estilo que traz aconchego. Escolha móveis que evidenciam a textura crua da madeira, remetendo à natureza e à simplicidade da vida no campo. Você pode utilizar diferentes tonalidades da madeira. Moderna. Aposte em lustres ou móveis contemporâneos, com acabamento metálico. Uma super tendência é a integração de ambientes, podendo ser com a sala de estar ou com a cozinha. Clássica atemporal. Peças refinadas, com medidas maiores e ricas em detalhes, fazem sucesso e evidenciam a tradição. Candelabros, arranjos grandiosos de flores e os cristais deixam tudo mais sofisticado. Compacta. Perfeita para ambientes pequenos. Utilize o famoso canto alemão ou a mesa redonda com as cadeiras sem os braços. Aposte em espelhos e tons mais claros nas paredes para a sensação de amplitude, além de pendentes e objetos decorativos. E aqui vai uma dica se você não sabe por onde começar. Comece com um piso de madeira, que combina com todos os estilos. A Madel tem mais de 250 opções de pisos, então acesse madel.com.br e chame os nossos consultores. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Estamos de volta. Hoje mais um programa Madel Lado a Lado. Eu estou recebendo aqui o Paulo, ele que está falando tudo sobre reforma. Como é bom a gente ouvir, quem sabe, a gente não vai perder tempo, tem várias perguntas aqui que vocês me mandaram e eu estou fazendo para o Paulo e ele está assim dando dicas, ideias. Então você que está procurando assim, olha, eu quero reformar, é com ele, Paulo. Paulo, conta pra gente agora o que fazer para economizar numa reforma. Olha, para economizar numa reforma, parece até contraditório o que eu vou dizer, mas eu falo para todo mundo, não economiza onde não deve ser economizado. E por quê? Quando a gente pensa em orçamento, a gente pensa, vou gastar tudo, tá muito caro, vou gastar muito reforma, vai pesar no bolso e tudo. Porém, a gente tem que pensar que assim, uma reforma a gente faz por um tempo médio de uma construção de 20 anos. Né? Então, se a gente pensar no médio e longo prazo, o custo se dilui. É claro que é um pouco mais pesado na hora de você fazer o investimento e às vezes é uma reforma por uma questão de necessidade, tem um vazamento, alguma coisa assim. Porém, quando você vai escolher, por exemplo, falando da sensação, eu quero ter uma sensação de tranquilidade no meu banheiro, alguma coisa assim, e aí eu vou escolher um revestimento lindo, maravilhoso, 90 por 90, 20 por 20, só que aí eu vou e compro uma argamassa mais barata para economizar. Não vai dar certo. E aí, então eu compro investimento, um custo legal que eu investi, a argamassa boa, mas no rejunte eu vou dar uma economizada. Não vai dar certo. Então, esses detalhezinhos, como que chama assim? É rejunte mesmo? O que vai embaixo, o que você está falando que é a parte de baixo do piso. Isso, a argamassa de assentamento é o que a gente vai assentar o piso no contrapiso. Certo. Se for um piso cerâmico, porcelanato. Não economiza, porque vai ficar escondido, né? Ninguém está vendo. O que acontece? E não economiza também, não só no custo do material, mas na forma de colocação. Os fabricantes orientam, tem curso técnico na internet ensinando como tem que ser feita a instalação. A mão de obra precisa seguir esse assentamento para não ficar oco, para você não ter problema com vazamento, não ter problema de desplacamento, mas aí vira e fala, então vou encher de argamassa. Não, tem o jeito certo, a quantidade certa, o sentido certo de aplicar a argamassa dependendo do formato do revestimento. E isso se aplica, inclusive, a pisos vinílicos. Sim. A única coisa que a gente pode fazer mais tranquilo é o piso flutuante, que é o laminado, conhecido no mercado. Mas geralmente a gente fala assim, para economizar em obra, não economiza em coisas que não fazem sentido economizar. Insumos, que são os materiais básicos. Mas eu quero um revestimento muito caro, mas você vai conseguir acompanhar todo o resto que exige
né? Todos os outros materiais que exigem. Se não, pega um similar com um desenho muito próximo, mas que fique no mesmo padrão. E você falou algo importante, Paulo, né? Por que você vai colocar um piso laminado, que é um papel triturado com madeira, se você pode colocar um vinílico, um piso de madeira, pensando aí numa construção de 20 anos, né? Então, essa sugestão também ela é muito importante. Sim, eu sou super fã de vinílico, né? Sim, piso vinílico pra mim que bom. Super fã. Madeira é minha paixão, né? Que Mas nem ótimo. sempre cabe madeira no projeto. E o vinílico eu acho que vai super bem. E o conforto, a sensação de conforto que o vinílico dá é fantástica. Sim, e a madeira mais ainda, né? Exato. Porque é térmica. Mas tem uma pegadinha aí. Pode falar da pegadinha. Pode ser piso sobre piso, cerâmico, porcelanato, um outro revestimento de parede e principalmente o vinílico. Se você não fizer o teste para ver a base, o que estiver por baixo, seja no contrapiso grosso de obra ou um piso que você vai assentar o vinílico por cima, se você não testou se ele está bem assentado, se ele tiver oco, vai ter desplacamento. Por quê? Perfeito. Essa massa que é aplicado, que é o autonivelante para deixar tudo lisinho, retinho, para vir com o vinílico colado por cima, ela é muito forte e a tendência dela é puxar o de baixo. Se o de baixo está firme, ele vai continuar sentado e ele vai aderir à cola em cima. Se o de baixo estiver solto, ele puxa e solta. E tem uma imagem de um piso de cimento queimado que a gente fez e eu passei por isso numa obra. A gente confiou que o piso de madeira embaixo estava... Entendi. Mas, né, estava a próxima foto. Esse apartamento foi um apartamento que a gente fez uma pintura em azul. Pode passar mais 2 fotos. Mais uma. Ah, essa casa. Tá, acho que tá em outra sequência. Mas, enfim, essa foto. Aqui, Volta uma. Isso. Nessa casa, a gente estava aplicando uma massa de cimento queimado polimérico, que é bem próximo dessa autonivelante e tudo. E essa parte estava oca. De um quarto grande, essa parte estava oca. No que aplicou, depois cortar, porque ele soltou inteiro. Tá vendo como é importante? Gente, como é importante ter um profissional. Essas dicas aqui de reforma, elas são extremamente importantes. E lembrando que, assim, na Madel, hoje nós temos uma equipe técnica da própria Madel que faz toda essa análise para você, cliente que está em casa, para você que está nos assistindo. É maravilhoso. Vai uma equipe técnica, mede a umidade, verifica tudo com termômetro. Isso ajuda muito na sua reforma quando você for trocar o seu piso. Sim. Até porque essa casa é a casa que a gente fez a reforma, né? De integrar a sala e tudo. E lá a cliente queria piso de madeira no piso térreo, porque a casa era muito fria. Não tinha muitas aberturas, janelas e tudo. E aí a gente tem que fazer uma boa preparação na base, principalmente piso de madeira, para que o vapor de água que vem do solo não prejudique a madeira por baixo. Perfeito. Eu sei que a Madel cuida disso na hora da instalação, né? Mas a gente tem que cuidar. E essa é uma foto que exemplifica muito bem uma outra economia na obra, que é aquela economia que não pode ser feita. Na hora de assentar piso, utilizar o espaçador, que é aquele branquinho que está entre uma peça e outra, que mantém regular o espaço entre as peças. E o nivelador, que é o laranja, que encaixa e vem e faz aquela junção, garante que um piso não vai fazer degrau com o outro. Vai ficar sem degrau e vai ficar mais bem assentado. Então, espaçador e nivelador, às vezes as pessoas falam, nossa, vou gastar não sei quantos reais com isso. Gasta, porque no médio e longo prazo você vai agradecer que a casa está bem feito, o assentamento. Se a gente não usar, ele vai ficar ondulado, acumular água num lado do ambiente, se for ambiente molhado. Paulo, tem que usar. Por isso que a dica é não gaste, não economize onde não tem que economizar. E assim, onde você não está enxergando, né? Porque é tudo embaixo de piso, embaixo de revestimento, né? Incrível essa dica, a gente tomar cuidado com os materiais. Exato. Conta um pouquinho pra gente agora daquela primeiro quarto que você, a cor que você passou, né? Que foi o azul. Cezinha vai voltar pra gente. Eu quero que você fale um pouquinho, porque às vezes a reforma também está numa pintura. Exato. Num detalhe, né? Então eu queria que você contasse isso para quem está em casa. E essa experiência é uma experiência pessoal, porque eu morava nesse apartamento. Jura? Esse era um apartamento alugado, que eu vivia nele, e ele tinha um piso branco, off-white, mas praticamente branco, um porcelanato, e ao mesmo tempo ele tinha as paredes brancas. Era alugado, né, tudo, e eu fiquei lá 1 ano, assim, me sentindo muito mal, muito mal. Tudo muito claro, tudo muito branco, meu sofá é cinza claro, tudo muito claro. E aí eu olhei e falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu sou apaixonado por azul, vou pintar a sala de azul, e pintei ela de azul marinho. Ficou lindo. E aí, qual foi o jogo para não escurecer muito? Isso é uma ótima dica para quem quer usar cor mais escura. Eu pintei as paredes mais escuras do lado da onde tem a janela.
Na parede oposta, ela era branca. Então a luz vem, bate no branco e reflete pro azul. Então quando você entra, você fala, nossa, o apartamento é escuro, mas ele não tem a sensação de ser escuro. Na verdade, ele é ó, como ele era branco, muito impessoal. Né? E eu tenho uma personalidade mais forte, né? Ai, pronto. Eu olhei e falei, sei o que eu quero um apartamento escuro, que é o que eu gostava. Pintei de azul, morei acho que uns 4 anos lá e feliz da vida. Gente, olha que programa com tantas dicas, tão rápido, tão dinâmico. Paulo, só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Olha, estou muito feliz com o seu trabalho. Obrigada, obrigada sim por ter todo esse carisma que você tem, essa alegria, esse brilho nos olhos, que Deus te mantenha assim, que eu tenho certeza que onde você for aí nas casas, vai plantar assim só esses projetos lindíssimos para nós. Então, essa homenagem que a Amadeu quis te fazer nesse momento, para que você continue sendo esse profissional brilhante, que Deus te abençoe muito e muito obrigada por ter vindo aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Gil, o espaço, a oportunidade, o carinho de ter me recebido e é muito gostoso, né, fazer essa troca, então pode me chamar de novo. Ah, muito obrigada. Então a gente fica com esse agradecimento, mas antes tem um vídeo bem curtinho que eu vou passar para vocês agora, já agradecendo a todas as nossas profissionais. É muito bom esse trabalho que a gente tem aqui de valorizar primeiro o arquiteto, o engenheiro, o construtor, o designer de interiores. E aí quando a gente tem o projeto feito pela Amadel, o amor se expande porque a gente está aqui para realizar sonhos. Cezinha vai colocar para a gente o vídeo. Olá, eu sou Lidiane Godoy, designer de interiores. Patrícia Santin, arquiteta. Eu sou Ricardo Lopes, do Decorando Meu AP e da Lô Interiores. Eu sou a arquiteta Flávia Nobre. Nós indicamos a Amadel por confiança. Vim aqui para falar que eu indico a Amadel pela variedade de produtos. Competência, qualidade e assertividade em todas as suas escolhas. Indico a Amadel por tradição. Amo. Um beijo para vocês que estão em casa, um beijo para a família do Paulo que esteve aqui comigo, um beijo para todos os colaboradores da Amadel. E assim, terça e quinta, às 8 da noite, a Gi espera vocês aqui. Até mais.